No princípio, quando o tempo ainda era jovem e o Nilo corria como uma veia viva entre as areias do deserto, os céus eram governados por forças antigas e insondáveis. Entre elas, uma presença pairava sobre o horizonte: Horus, o falcão celeste, aquele cujos olhos eram o sol e a lua, vigilante dos céus e guardião da ordem. E hoje, senhores, é dia da gente bater um papo sobre talvez um dos Beyblades mais interessantes da franquia de Beyblade, que não tem uma mitologia tão explorada assim. O Vulcan Orosseus, galera, é um dos meus Beyblades favoritos e isso vocês sabem. Quando eu fiz aquele vídeo falando sobre os meus Beyblades falsos, aqueles mesmos que estão ali atrás, vocês lembram que eu falei que o Horus ali era um dos meus Beyblades favoritos. Mas não somente pelo design do Orosseus, mas também, galera, porque o Vulcan Orosseus, ele entrega uma qualidade de mitologia muito igual ou até superior à mitologia grega em alguns quesitos. Mas é claro que isso, galera, não dá pra gente poder pegar e colocar uma mitologia acima da outra. Cada uma tem a sua relevância, cada uma tem a sua época. Mas como a mitologia egípcia, ela não é tão dissertada, ela não é tão trabalhada como a mitologia grega é hoje, e principalmente já que não é tão explorado isso dentro de Beyblade, galera, vem comigo, fica até o final do vídeo que hoje André, eu vou te explicar sobre a mitologia do Vulcan Orosseus. Horus não nasceu sobre o brilho das estrelas, mas no segredo das águas. Após o assassinato cruel de Osíris por seu irmão Set, o caos se espalhou pelo Egito. Ísis, esposa e maga, recolheu os fragmentos do corpo do amado e com um feitiço antigo o trouxe de volta por breves instantes. Dessa união sagrada, nasceu Horus, não apenas um filho, mas uma promessa viva de vingança e equilíbrio. Temendo a fúria de Set, Ísis escondeu os meninos nos pântanos delta do Nilo, ali entre lótus e juncos. Ela o criou em segredo, protegendo-o com encantamentos e ensinando-lhes o nome secreto dos deuses. Horus cresceu em silêncio, mas com olhos que viam além do véu do mundo. Quando seu tempo chegou, Horus se ergueu como um guerreiro. Com a lança da justiça e o escudo da memória, Horus desafiou Set pelo trono do seu pai. A batalha entre os dois durou anos, travada nos céus, nas areias do tempo e no Salão dos Deuses. Em um dos confrontos, Set arrancou o olho esquerdo de Horus, o olho lunar, e lançou-o ao abismo. Mas Thoth, senhor da sabedoria, restaurou o olho perdido, e assim nasceu o olho de Horus, símbolo de cura, proteção e poder. Com ele, Horus não apenas venceu Set, mas restaurou a ordem cósmica, tornando-se o rei legítimo do Egito e herdeiro do trono celestial. Desde então, Horus reina invisível sobre os faraós que são sua encarnação na terra. Seu olho vigia os vivos, sua memória sustenta os mortos e seu voo eterno traça os caminhos do destino. Dizem que nas noites em que a lua brilha com intensidade incomum, é o olho de Horus que observa o mundo, não em busca de vingança, mas como lembrete de que a justiça, embora tardia, sempre encontra o seu caminho. E assim, entre o silêncio das estrelas e o sussurro do deserto, o nome Horus ecoa. E senhores, se tratando do Vulcan Orosseus, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam daquele design preto com aquelas asas vermelhas que ele tem. Não somente por ele ser um dos Beyblades mais memoráveis ali da saga de Metal Masters, mas também porque o design do Nile, a mitologia que o Nile carrega, aquela questão da emblemacidade que o Beyblade traz, é uma coisa sem precedente. E a própria mitologia do Orosseus, eu não consigo achar ali muitas coisas que consigam, digamos que, conciliar, porque tentar achar um nexo na mitologia de Horus e tentar ali fidelizar o Beyblade é muito aquela questão que eu já venho abordando há um tempo aqui no canal. O Beyblade, ele só foi apenas inspirado no deus. Ele não tem uma mitologia, por exemplo, igual do Phantom Orion que a gente viu, que é uma mitologia que você consegue aplicar todos os detalhes. Por mais, galera, que o Beyblade ele seja muito interessante, o Vulcan Orosseus ele seja um Beyblade muito imponente, a gente não consegue também assim colocar uma imponência sobre ele. E quando a gente fala da questão de desenvolvimento de personagens, assim como Nile, ali como Damor, até mesmo o próprio Masamune, no mangá é um pouco diferente. A sensação que dá é que no mangá é muito mais aprofundado. É claro, o audiovisual do mangá, que foi o anime, não dá pra gente poder chegar e comparar ali, falar que foi uma coisa muito bem feita, falar que foi uma coisa muito bem trabalhada, porque de fato não foi. A impressão que dá, galera, é que tanto a Takara Tomy quanto a Hasbro, quando ali eles estavam trabalhando junto com o Takafumi Adachi, que pra quem não sabe é o criador de Beyblade, eles colocaram tanto empecilho pro Takafumi aplicar aquilo ali, colocaram tanto querer, que acabaram transformando aquilo ali numa merda. Basicamente um desenho, né, um anime pra poder atrair a atenção das crianças, poder vender os seus produtos e não trazer aquela qualidade que a gente queria ver. Um exemplo que eu sempre costumo utilizar, Bakugan é da mesma época que Beyblade quase, né, se não me falha a memória tem 2 anos de diferença entre as temporadas ali. Mas Bakugan consegue dissertar muito bem o assunto. A parte de Bakugan, Guerreiros da Batalha,
consegue dar um começo, um meio e um final. A parte da segunda temporada, que é a Nova Vestroia, começa a dar um começo, um meio e um final. E aí as outras temporadas, por mais ruim que fossem, consegue dar um começo, um meio e um final. Só que essa parte da mitologia do Vulcan Orozeus, galera, ela é uma coisa que no anime ela não foi muito bem explorada. Na verdade, dentro da franquia de Beyblade Metal Fight, a mitologia egípcia nunca foi bem explorada. A gente sabe que a mitologia grega sempre reinou e predominou em Beyblade. Isso a gente tem por conta de Nemesis, por conta do Orion, por conta de Ares, por conta do Júpiter, que é Zeus. A gente tem uma imponência muito forte da mitologia grega. Só que aí que mora uma questão de problema. A mitologia egípcia, ela também é equivalente no quesito poder e história. Claro, a mitologia egípcia ela veio depois, ela foi menos emblemática, porque era de uma região ali que não tinha, digamos assim, a mesma relevância igual os países nórdicos ali, igual, digamos assim, o hemisfério norte ali, que era responsável por conta dessas mitologias. O curioso, galera, é que a mitologia do Horus, dentro ali de Beyblade como um todo, ela não tem uma aplicação real, quando a gente para analisar a questão de movimentos, a questão ali de, o que o Beyblade tem de técnica. A gente consegue mais colocar as características do deus, só que a gente não consegue ter uma aplicação muito interessante. Aquela coisa que você olha no visual e fala, puta que pariu, eu conheço a mitologia e eu vejo que isso daqui é real. Por exemplo, igual ao Phantom Orion, né, que o Phantom Orion, por exemplo, a ponto de impulso rolamento, representa a parte da mitologia que ele andava sobre as águas. E olha que, por incrível que pareça, o Vulcan Orozeus é um Beyblade raro, original de se ter. As versões midfakes a gente tem bastante, porém ele é um Beyblade que ele devia ter um pouco mais de desenvolvimento. Então, senhores, de modo geral, o Vulcan Orozeus ele não tem assim uma aplicação muito real, porque o que a gente chegou a ver no anime foi uma coisa muito resumida e ainda assim no mangá a gente não teve uma explicação muito sucinta. A impressão que dá é que quando o Takafun Yadashi estava criando o anime e principalmente ali a questão do mangá, né, na verdade eu só inverti a ordem, mas vocês entenderam, é que basicamente a Hasbro e ali a Takara Tomy, né, eles pegaram basicamente e ficaram empurrinhando tantas ideias no Takafumi que ficou uma merda. Porque eu tenho certeza de uma coisa, se fosse pro Takafumi tomar a partição de tudo, a gente teria um anime diferente, a gente teria um mangá muito mais completo e talvez muito mais longínquo. Então na questão da aplicação da história, nós não temos ali uma convicção muito boa. Claro, galera, isso a gente tem que se pontuar, a questão de desenvolvimento, a questão de venda de produto, tudo isso daí. Mas eu acho, cara, que o Nile e o Vulcan Orozeus, eles mereciam um pouco mais de destaque. Já que a gente não tá falando de uma mitologia, por exemplo, que é uma mitologia Iwi, de uma mitologia ali que ela é uma mitologia brasileira, por exemplo, que ela não tem um peso, uma relevância, por exemplo, com essas mitologias. A mitologia egípcia, galera, é a segunda mitologia mais famosa do mundo, tirando a mitologia grega. Então, eu sinto que ficou faltando esse aprofundamento. Mas claro, galera, quando a gente for falar da parte de mitologia aqui no canal, vocês podem ter certeza que a gente vai se aprofundar mais na parte mitológica e vocês vão entender um pouco mais sobre essa mitologia e de Horus e dos outros deuses do panteão egípcio. E galera, o vídeo ele já vai ficando por aqui, queria pedir desculpa pra vocês do vídeo de hoje, ele tá sendo um pouco mais curto, porque a gente tá encerrando a parte das mitologias dos Beyblades aqui no canal, e a gente vai voltar a tratar dos assuntos ali que são um pouco mais interessantes. Galera, queria pedir apoio de vocês pra gente poder bater logo as metas aqui do canal, vocês já estão cientes, já estão careca de saber, então vocês já sabem o que fazer. Desce a tela, se o botãozinho vermelho ainda estiver ativo, cara, clica nele pra você se inscrever, deixar o like, que você apoia o canal a continuar, e principalmente, moçada, você ajuda a gente a continuar trazendo cada vez vídeos mais qualidade. Vocês estão careca de saber, eu não preciso ficar dizendo disso daí, da questão de patrocínio, blá 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 blá. Então eu conto muito com o seu apoio. Rapaziada, vídeo novo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Meu nome é André, valeu, falou, fiquem bem e fui.